Despertando com Fabi em mais uma pergunta. Agora, na realidade, duas perguntas eu juntei aqui neste vídeo, porque as duas perguntas possuem uma palavra em comum. Então, eu acredito que vai fazer sentido para você que está aí do outro lado da tela. A primeira pergunta é de uma mulher e ela fez a seguinte pergunta: como ter mais paciência na hora de ceder? Bom, já começando enxergando o lado positivo, você sabe que eu sempre puxo esse lado positivo. O lado positivo dessa pergunta é você reconhecer que você vai precisar ceder em algum momento dentro do seu relacionamento. Eu vejo que dentro de alguns relacionamentos existem muitos joguinhos, um desafia o outro, um competindo com o outro, e quando a gente entende que dentro de um relacionamento uma hora você vai precisar ceder, outra hora o outro vai precisar ceder, isso já é muito positivo. Agora, a paciência, ela é uma virtude, como dizem aí os sábios, e o que a gente precisa começar a fazer? A praticar a paciência. Talvez se você seja uma pessoa mais agitada ou mais agitada e não tem muita paciência até para parar e entender o que está acontecendo, compreender a situação, vai ser mais desafiador você ter paciência. Então pensa assim, um primeiro ponto para você começar a treinar a sua paciência é você entender o porquê você não tem paciência, ou então porque você é uma pessoa impaciente. O que faz você agir assim? Porque a gente sabe que quando a gente tem paciência, as coisas ficam mais claras, ficam mais serenas, ficam mais tranquilas, as situações elas se resolvem com mais eficácia. Por quê? Porque não diz aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição. Então, ou seja, essas pessoas que vivem aí apressada, normalmente elas acabam agindo até de uma forma que elas se arrependem depois e não tem uma paciência, uma calma, uma tranquilidade antes de, às vezes, agir por impulso. Então, eu penso que para você ter mais paciência e já trazendo esse ponto positivo que você entende que você precisa ceder sim dentro de um relacionamento, vai chegar esse momento, é você treinar. E aí você entender o porquê. Às vezes, dentro do coaching, a gente fala muito essa questão, dentro até dos meus atendimentos, eu comento isso. Às vezes, a gente saber o que nos atrapalha ajuda também a gente chegar naquilo que a gente quer melhorar. Então, você se perguntar o porquê eu estou tão impaciente. O porquê me causa talvez essa angústia, essa pressa, entende? Então, eu vejo que a paciência, ela está ali andando com o entendimento. Se você já reconheceu que precisa ceder, ok. Então, o porquê você quer que isso aconteça tão depressa? Pensa que a paciência é como se fosse uma sementinha. Então, você já sabendo disso, pensa que você vai precisar regar essa semente, vai precisar cuidar, vai precisar entender se ela gosta de sol, se ela gosta de sombra, se ela gosta de bastante água, se ela gosta de menos água, entende? Então, você precisa praticar a paciência. De um dia para a noite, é mais desafiador você se tornar uma pessoa paciente. Mas quando você compreende que é um processo, isso já é um treinamento para sua paciência, certo? E uma outra pergunta, já incluindo esse pensamento, é o seguinte: uma outra mulher me perguntou o seguinte: Fabi, quando se vive juntos há 27 anos e a paciência se acaba e está desgastante, e aí, o que fazer? Lógico que, como já disse para vocês, aqui é um caso específico, eu vou trazendo sempre alguns ensinamentos um pouco mais assim, generalizados, mais universais. Mas o primeiro ponto é que eu acho que a gente não precisa se apegar com relação aos anos, entende? Porque pode ser que
como disse em um dos vídeos que eu estava falando sobre algumas crenças, não é porque se tem 27 anos de relacionamento que é uma justificativa da paciência ter se acabado, entende? Existem casais aí com 50, 60 anos e ou melhor, pacientes, Então, a gente precisa começar a desconstruir algumas ideias. Independente se está com 27 anos, com 30 anos, com 40 anos, isso não deve ser uma justificativa para que a sua paciência tenha se acabado. Agora, você traz uma outra ideia que está desgastante. Então, dentro do relacionamento, é preciso ter essa clareza o porquê está desgastante. Está desgastante só para você? Está desgastante para ele? Vocês já conversaram sobre isso? Porque essa falta de paciência me traz muito uma ideia da questão da intolerância. É como se você não tolerasse mais. E aí, quando você não tolera mais qualquer coisa, isso vai se desgastando. Então é como se fosse uma bolinha de neve. E aí, cada sentimento, cada emoção, um vai acompanhando o outro. Então, nesta pergunta aqui, que a questão que a paciência está se acabando, eu penso que você deve se perguntar o que aconteceu para se tornar desgastante o seu relacionamento, o que veio acontecendo, porque normalmente não é do dia para a noite que você vai perceber isso. A gente começa a pensar que existem alguns casais que eles possuem várias briguinhas, nada muito sério, mas pensa uma gota em um balde todos os dias. Chega uma hora que esse balde vai transbordar. E estou trazendo essa metáfora aqui pra gente comparar com um relacionamento. Então, tudo que começa, mesmo que seja pequenininho, mas se aquilo lá é diário, se aquela situação é constante, a gente precisa prestar atenção. A gente precisa olhar com os outros olhos, porque depois que o balde já tá a boca, né, já não cabe mais nada, não adianta a gente se desesperar. Então, você se perguntar o que veio acontecendo para chegar nesse momento de você ter essa percepção. Está desgastante, eu não estou sendo uma pessoa mais tolerante, então a gente ter essa clareza. Mais uma vez, é importante a gente ter essa clareza e aí, para até finalizar aqui o vídeo, traz uma outra ideia. Você e ele, vocês já conversaram sobre isso? Está mesmo desgastante? Vocês estão afim de melhorar esse relacionamento? Não, Fabi, já conversamos, não dá mais. Então, as decisões precisam ser tomadas, entende? Porque senão é aquela questão de ir empurrando com a barriga. Então, essa conversa, essa clareza é necessário para que você comece a identificar uma saída, se isso, lógico, for à vontade de ambos, ok? Espero que tenha feito sentido para vocês e abraço de luz!